Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós damos início a mais uma pré-aula. Vamos estudar hoje a lição de número 12, o papel da pregação no culto. Lição 12, o papel da pregação no culto. Textuário: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortas, com toda a longanimidade e doutrina. 2 Timóteo capítulo 4, verso 2. Verdade prática: pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. É por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas e edificadas. A pregação da palavra de Deus, logo aqui de início, verdade prática e textual, título da lição, é a mais importante tarefa da igreja desde o seu início. Porque as vidas são salvas através da mensagem, da palavra de Deus. Precisamos nós atentarmos atentamente o que Deus requer pelo propósito quando enviou seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário. É a pregação da morte de Cristo, do Cristo crucificado, para a salvação daqueles que creem, porque Ele é o Redentor, Ele é aquele que está vivo, Ele ressuscitou dentre os mortos. Está voltando para levar o seu povo, que é chamado do arrebatamento da igreja. Nós vamos estudar hoje, de acordo com a nossa lição, veja nosso texto bíblico em classe, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5. E vamos ver os nossos tópicos a seguir. É bem verdade que muitas pessoas não têm levado a sério a palavra do Senhor, nosso Deus. Temos que ter seriedade com a palavra de Deus. Há muitos oba-oba, aquelas coisas que me dê 10, que eu vou te dar 1000, aquela coisa do carro do ano, casa própria, esse blá 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 todo. É uma cruz que está invertida. Não é a cruz do Cristo vivo. A pregação tem se distanciado da verdadeira mensagem cristocêntrica, onde o modelo principal, Paulo disse, Cristo Jesus veio salvar o mundo, da qual eu sou o principal pecador. Não tem uma obra maior no mundo inteiro do que a salvação de uma alma. A Bíblia diz que uma alma tem mais valor do que o próprio mundo inteiro. Então, meus irmãos, hoje a lição, nós vamos tratar destas verdades. Logo na introdução, uma igreja em que a palavra de Deus não tem a primazia, tanto na ação evangelística quanto na discipuladora, é uma igreja fraca. A igreja, ela pode ser considerada fraca se por acaso tiver seus líderes fracos. Esses líderes fracos são aqueles que, por exemplo, eles se rebatizam. É muita fraqueza um líder ou um pastor, seja bispo, e visitar Jerusalém e no dia da visita sempre fazer um rebatismo nas águas do Jordão, porque ali Jesus foi batizado. E muitos são hoje os que criam novos cultos, tirando a primazia da palavra do Cristo vivo. A história hoje é do Cristo vivo, porque há uma história dele sendo enviado, ele encarnado, ele morto, ressuscitado, vivo eternamente. Mas hoje a mensagem está em torno de vitória financeira. Olha aí, a distorção da cruz. Pare de sofrer. Aqui tem uma cura para você. Há realmente uma distorção do verdadeiro evangelho nesses últimos dias, em que falsos obreiros têm sido introduzidos dentro da igreja. E muitos líderes têm deixado esses pregadores virem para os nossos púlpitos. Então, meus irmãos, a lição hoje vai tratar de muitas coisas. Por exemplo, ministério da palavra e seu propósito.
Vai falar sobre a salvação de Lídia em Atos 16, versículo 14, pela pregação de Paulo. Veja o ministério da palavra e a sua importância, a edificação da igreja e conclusão. Veja também o ministério da palavra e o seu fundamento. Deve ser a mensagem cristocêntrica. Vamos para o nosso comentário a partir de agora. O obreiro do Senhor tem a responsabilidade de pregar a palavra. Há uma grande responsabilidade. Porque a responsabilidade está no viver, na prática e falar a verdade. Cristo edificou a igreja é coluna e firmeza da verdade. Então o ministro ele deve ter em si mesmo uma prudência, aonde Paulo ensina que os obreiros devem ser irrepreensíveis. Isto é, quando errarem, deve corrigir-se antes que alguém o corrija. Então o obreiro tem responsabilidade de pregar a palavra a tempo oportuno ou não. Então não há um tempo específico. A Bíblia mostra claramente a obra missionária. Ide por todo o mundo pregar o evangelho aonde tiver uma criatura. Então, aonde tiver uma pessoa, o Cristo deve ser anunciado. A leitura que está na nossa lição, a partir de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Deus reservou apenas um dia para a prestação de contas. Veja aí. Leitura bíblica em classe. Conjure-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Deus vai julgar os vivos e os mortos e vai haver uma vinda e também o seu reino ser estabelecido após a vinda. Então, nesta leitura, a partir do versículo 1 que nós estamos lendo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, glória a Deus. Deus reservou apenas um dia para a prestação de contas, que é chamado o dia da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O julgamento dos vivos é o mesmo que o julgamento dos ressurretos, entre os quais estão incluídos todos os mortos em Cristo. Então, Deus, quando fala de julgar os vivos e os mortos, os que fizeram bem saíram para a ressurreição da vida. Olha o julgamento daqueles que fizeram bem, ressurreição da vida. Então, o julgamento para os crentes é o quê? Recompensa de salvação. É diferente do julgamento para os ímpios, morte eterna e condenação. Veja que quando o Senhor vier, ele vai julgar todos, inclusive vivos e mortos. Olha aí, ó. O julgamento dos vivos é o mesmo que o julgamento dos ressurretos, entre os quais estão incluídos todos os mortos em Cristo, e daqueles que ainda morrerão por Cristo na grande tribulação. Então, até a vinda de Jesus, nós teremos uma ressurreição chamada de primeira ressurreição. Haverá ressurreição no arrebatamento e haverá ressurreição na sua vinda em glória. Porque aqueles mortos que ficaram, mas que não negaram a Jesus, crendo na mensagem dos anjos, que fala em Apocalipse 6, esses serão martirizados pelo anticristo e ressuscitados no dia da vinda de Cristo. Então, o julgamento dos mortos se refere, o julgamento dos mortos, que são os outros mortos, se refere ao julgamento dos ímpios, que permanecerão no Hades, as suas almas ali, até o dia do trono branco, da ocasião da sua vinda em glória para a batalha do Armagedon, até o trono branco. Então, quando Jesus vier em glória, ele vai estabelecer seu reino milenial e haverá esses 1000 anos de reino inicial para dar-se início ao trono branco, que é chamado o dia do juízo final. Ok? Então, há uma grande diferença entre a sua vinda e o seu reino. A sua vinda é para a guerra do Armagedon, e o seu reino é para o estabelecimento da paz com vara de ferro. Porque ele será um rei absoluto e o governo será totalmente teocrático, não democrático, aonde o povo manda. São duas coisas diferentes. Na manifestação da sua vinda,
ele implantará o seu reino literal na terra e no fim haverá o julgamento dos ímpios mortos. Agora voltando aqui para 2 Timóteo capítulo 4, versículo 4, que diz o seguinte, vamos ver o texto da nossa lição. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Quantas pessoas têm deixado de pregar a verdadeira palavra genuína de Deus? Na aula extra, nós vamos ver Jesus em todo o Novo Testamento, Mateus a Apocalipse. O que diz o pregador Mateus? O que diz o pregador Lucas? E assim nós vamos até o Apocalipse. Veja que 2 Timóteo capítulo 4, versículo 4, diz, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Nenhuma ilustração é maior do que a verdade da pregação, que transforma o coração do pecador. Nenhuma fábula pode trazer salvação. Essas historinhas contadas na igreja, que faz o pessoal rir, nenhuma traz salvação. Esse é evangelhozinho chamado de gospel. Esse evangelhozinho da carne, do oba-oba, do pula-pula, do corre-corre. Esse evangelhozinho que não tem palavra, não tem mensagem, não tem fundamento apostólico e profético. Não tem. Não está edificado sobre a pedra. Esse evangelho é apenas um evangelho de fachada. Esse que não tem Cristo. Mas é um evangelho que tem uma atração através de cultos extraordinários, que não são genuínos, porque inventam culto A, B, C ou D para atração de pessoas, para que o culto não fique vazio. E não sabem eles que a palavra genuína é que transforma a vida, é que permanece o povo salvo na congregação. Aí, quando não se tem a genuína mensagem da cruz pregada nos cultos, aí tem que inventar culto de todo tipo para poder segurar os crentes. Nenhuma ilustração é maior do que a verdade da palavra que transforma o coração do pecador. Nenhuma fábula tem poder que para gerar no coração salvação no homem. E nenhuma fábula ocasiona avivamento que faça o homem ser salvo e levar o evangelho para dentro da sua casa. A pregação da palavra de Deus traz de volta ao seio da família pessoas que têm vivido nos sepulcros, como aquele gadareno. Também traz pessoas que têm sido acostumados aos bares, sem nenhuma credibilidade. Jesus tem salvado muitos deles. As fábulas podem ser até contadas, mas somente a palavra de Deus se encaixa com o poder da mensagem. Porque é inevitável deixar de contar as fábulas. As heresias é inevitável, meus irmãos. É necessário que haja entre vós heresia, para que o verdadeiro seja mostrado. Interessante. Tem que ter o Judas na história. Se não tiver o Judas, não tem uma história completa de traição. Porque Jesus foi entregue. Na noite que ele foi traído, ele foi entregue para depois cear com seus discípulos. As fábulas podem ser até contadas, né? Mas ela não tem poder. Os obreiros devem saber que somente a palavra de Deus se encaixa com poder na mensagem do pregador ungido. Então as fábulas têm que ser deixadas de lado. Essas fábulas que são contadas são pessoas que gostam de Big Brother, esse BBB aí, pessoas que gostam de fazenda, essas pessoas que gostam de gastar seu tempo na mídia, vendo tudo que não presta. Então, como pregar um evangelho genuíno se os olhos não estão focados na leitura, se os olhos não estão focados na palavra, se nós não temos tempo para ler a Bíblia? Como ter um evangelho genuíno? Como pregar num culto para que o Senhor Jesus apareça se eu não ouço, eu não vejo, eu não leio, eu não escrevo, eu não copio, eu não escaneio a palavra no meu coração? Então, com o objetivo de transformar vidas, já estamos vivendo dias em que
as pessoas gostam de ouvir mentiras. É isso que acontece, irmão. Se contar mentiras, se for daquelas mais bem contadas, aí o pessoal dá uma gargalhada. Não sabe eles que estão sendo enganados. É a mentira da serpente. No dia que tu comer, será igual a Deus. A serpente enganou Eva, dizendo que se ela comesse, ela seria Deus. E nos dias que o homem quis ser Deus, Deus quis ser homem. Então é totalmente ao contrário daquilo que o homem pensa. O homem querendo ser Deus e Deus querendo ser o homem. Na pessoa de Jesus. E as pessoas pagam para ouvir mentiras. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5 diz assim: Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas e suportas as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre completamente o teu ministério. Ao ler a Bíblia, meus irmãos, não tem esse evangelho da facilidade. Ao ler a Bíblia, não tem esse evangelho que estão estampados nos templos, nas placas, nas esquinas, enfim, não tem esse evangelho. O evangelho cristocêntrico, onde o centro de tudo é Cristo. Há um distanciamento do evangelho, das pessoas e do líder, muitas das vezes. Por quê? Porque eles querem olhar para as coisas que são da terra e não as coisas que são do céu. E com isso perde o foco das coisas que são celestiais, porque o foco está nas coisas terrenas. Se está doente, quer ser curado. Cadê o foco principal? Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Então ele é o médico dos médicos, ele é o eu sou, ele é o nosso pastor, o sumo pastor, ele é o eterno, ele é tudo em nossa vida. É o centro das escrituras, é o centro da igreja, é o centro da vida do crente fiel. A pregação como proclamação. Hebreus 1:1. Deus disse, Deus falando, Deus anunciando. Havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Veja que Deus havia falado de muitas vezes e de muitas maneiras. Deus falou a Adão, Deus falou aos pais de pais, patriarca. Deus falou aos reis, aos juízes. Deus falou aos sacerdotes, aos profetas. Deus falou aos apóstolos. Deus fala à igreja. Deus fala por meio do seu Filho. João capítulo 1, versículo 1. E o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então veja que, olha aí, continuando, vamos lá. João capítulo 1, versículo 1. O verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 1:18. Ele estava no seio do Pai. João 1:14. E o verbo se fez carne. Aquilo que estava escondido no seio do Pai, o Senhor Salvador Jesus Cristo, veio para fora para mostrar verdadeiramente quem era o Pai. Porque ele veio revelar o Pai. Então, ele sendo o verbo que estava no seio do Pai, o verbo da proclamação, do anúncio profético da criação, desde o tempo dos livros que foram escritos por Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, aonde o próprio Pai, Deus, disse, façamos o verbo presente, haja luz, o verbo presente. Criou o Senhor, nosso Deus. Então, tudo isso na produção das plantas, na produção dos peixes, façamos o homem. Então, o verbo estava presente. É a maior prova de que o verbo é o único que pode fazer. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. A própria mãe disse, fazei tudo quanto ele vos mandar. E a frase, essas que a gente faz na escola, todas têm verbo. E sem verbo a frase também diz, eu não posso fazer nada, porque o verbo é a ação da frase. Por isso que o Pai criou ao verbo criar. O Pai fez ao verbo fazer. O Pai produziu ao verbo produzir. Está em Gênesis, capítulo 1, o verbo presente nos versículos do capítulo 1 do livro de Gênesis. Então, o propósito aqui da mensagem é revelar Deus às pessoas.
E foi o que o Verbo veio fazer. Revelar o Pai às pessoas. Agora veja Atos 16, voltando agora para a parte do tópico, onde fala sobre Lídia. E o caso emblemático, Atos 16, 14, diz o seguinte: logo que Paulo pregou sobre Jesus, que ele era o Salvador, Lídia o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida. Também se salvaram naquele mesmo dia, pela pregação, Evódia e Síntique. Filipenses 4 e 2. Então nós observamos que a irmã Lídia, ela teve, veja, a sua vida, como a Bíblia explica os passos. Vamos observar o que a Bíblia fala sobre ela. Até que ela se encontrou com a palavra de salvação proclamada por Paulo. Veja, primeiro, ela era trabalhadora. Segundo, vendedora fora de sua cidade. Terceiro, Lídia era temente a Deus. Quarto, ela deu ouvido à pregação de Paulo. Quinto, o Senhor abriu o coração de Lídia. Sexto, para atender às palavras de Paulo. Então veja que Romanos 10 e 17, que a fé flui pelo ouvir. Então Lídia ouviu a palavra de Deus ministrada por Paulo, e ela, ao ouvir a pregação da palavra de Deus, ela creu, teve fé. E a salvação é pela fé. A igreja, ela é edificada pela palavra revelada de Deus, por intermédio do Pai que está no céu. Então, observando assim, Jesus falou que a igreja foi edificada sobre a pedra, isto é, sobre a revelação. Porque Pedro disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus disse: é isto realmente que o Pai te revelou. Então, sobre esta revelação, esta pedra, eu edifico a minha igreja. Então, a revelação da pregação da palavra de Deus exclui qualquer forma de fábulas, historinhas, essas aí, ditos, me disse, essas chocarrices e brincadeiras que muitos estão indo para as igrejas fazer. A igreja de palco ou até mesmo de palhaçada. A pregação requer seriedade, temor, preparação e responsabilidade. Essa pregação que você passa o culto inteiro rindo, meus pesos, irmão. O crente tem que ter responsabilidade, seriedade, preparação, porque ele é um instrumento dos oráculos de Deus. Ele vai realmente falar da pregação genuína, que vai produzir fé aos seus ouvintes. E a fé, ela tem muitos inimigos quando está no seu ouvinte. Quando a fé está no seu ouvinte, quando a pessoa crê, veja os primeiros inimigos: as aves dos céus, que mostram os demônios. Veja as pedras, a terra rasa, os espinhos que crescem rapidamente. Esses são os inimigos que sufocam a palavra recebida pela fé na pregação revelada da mensagem. Então, a pregação revelada, ela fofa a terra. Ela prepara os corações. A pregação como ensino, o mestre, ele não foi dado à igreja para ter admiradores. Muito diz assim: irmãos, eu consegui muitos admiradores durante o meu ministério. Mas o mestre não é para adquirir admiradores. O mestre, eles é para fazer discípulos. O discípulo ama até mesmo mais do que um familiar. Há amigos mais chegados que um irmão. Em 1 Timóteo 3 e 2, o obreiro deve ser apto para ensinar, mas primeiramente ele deve aprender. Não existe pregador sem aprendizagem. Não existe. Paulo diz: traz os pergaminhos, traz os livros. O obreiro deve ser apto para ensinar, mas primeiro ele deve aprender. Ele deve ter aptidão para o ensino, pois a aptidão para o ensino é abençoada com a preciosa unção do Espírito Santo.
Alguns tentam ensinar, mas como ensinar se não para sentar para aprender? Outros ensinam com poucas palavras e não sai mais nada. Mas aquele que sabe instruir é o preferido pelos discípulos. Aquele que a sua boca, vindo do seu coração, a palavra jorra como águas para a vida eterna. Então, quem ensina com instrução, usa a didática que se ajusta aos seus discípulos. Então, Jesus aplicou a didática em todos os seus ensinamentos. Ele aplicou tipologia, falou das situações naturais vividas nos momentos em que ministrava. Ele usou parábolas, fez comparações teológicas, teve conhecimento profundo da lei. Jesus teve um poderoso método para conhecer os seus alunos. Por exemplo, o dom de discernimento de espírito. Todavia, o mais poderoso recurso de Jesus, como um mestre dos mestres, foi utilizar o poder do Espírito Santo para comparar as coisas terrenas com as eternas. Assim como ele fez com Nicodemos. Para comparar as coisas terrenas com as eternas, ele precisou do Espírito Santo. Este foi um grande recurso para o ensino de Jesus. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, diz o seguinte: até a minha chegada, aplica-te à leitura e à exortação e ao ensino. Nós estamos ensinando que o crente, o pregador, ele tem que ser apto para ensinar, mas é preciso ele aplicar-te à leitura, à exortação e ao ensino. O crente deve buscar se ocupar aplicando-se na leitura. Quem lê muito, ouve bem, fala bem. E ao falar bem, ele vai escrever bem. Então, por causa da palavra que está nele. Então, ele tem uma palavra para exortar e para ensinar. Então, o obreiro que não se aplica à leitura, ele é limitado em tudo. Nós vamos conhecer o obreiro quando ele fala. Quando você começa a ouvir um obreiro, a gente percebe se ele se aplicou à leitura da palavra ou não. Se ele começar a contar historinha, essas fábulas, já é descartado. A leitura precisa ser da palavra de Deus. E se ele tem essa leitura, então seus comentários serão de forma bíblica. Ok? Então, de forma que a sua fala será falada mediante as verdades da palavra de Deus. Então, ele evitará as meninices, porque a sua mente está treinada pela palavra e não está ocupada com as coisas dessa terra. A sua mente não está exercida com os baals dessa terra, mas sim na prática da palavra. A leitura exercita a mente, preparando para o pensamento. Quem lê, aprende a falar, e quem fala e lê, escreve. Quem fala bem é admirado, quem lê e é informado. Mas quem lê, fala e escreve, influencia milhares de discípulos. Então a meditação é a preparação silenciosa da alma. Tudo que fazemos tendo como livro, texto e tutor a palavra de Deus. A ocupação na meditação intensiva é a demonstração de que cremos inteiramente na palavra de Deus. Quando nós nos dedicamos à palavra de Deus, o aproveitamento torna-se público. Todos aqueles que estão cheios da palavra, essa palavra sai. Ela se torna pública. Quando nos dedicamos à palavra de Deus, o aproveitamento torna-se público para a glória de Deus. O conhecimento que alcançamos com a leitura da palavra de Deus torna-se como uma luz sobre a nossa cabeça, que não pode ser escondida.
1 Timóteo capítulo 4, versículo 15. Medita nessas coisas, ocupa-te inteiramente nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, a ti mesmo te salvará e também aos que te ouvem. Então o obreiro precisa cuidar da doutrina, não permitindo que a doutrina seja abandonada, vituperada, sempre trazendo a verdade da palavra de Deus, com base nos fundamentos dos apóstolos e profetas, procurando a própria salvação e também a salvação de todos aqueles que ouvem o evangelho. Mas como fazer isso? Perseverando nestas coisas. O papel da pregação do culto. Irmãos, nós vamos falar sobre Jesus como centro das Escrituras no Novo Testamento. Vamos falar de Jesus, Mateus a Apocalipse. A pregação de Mateus, a pregação de Lucas, a pregação de Paulo, a pregação de Atos, a pregação de Apocalipse. Nós vamos falar Jesus em todos os livros do Novo Testamento. Quer assistir essa aula, a continuação? 85 ao DDD, 991 28 12 60. 85 é o DDD, 991 28 12 60. Aqui é o Zap. Então entre no Zap, pede o link da aula, nós vamos enviar para você, ok? É a segunda parte da aula de número 12. A aula extra será enviada para todos que estão aí participando conosco no Zap, ok? A próxima aula nós vamos estudar a última lição 13, o poder de Deus na missão da igreja. Então, essa será a nossa última aula. Que Deus em Cristo vos abençoe. Então, estude bastante. Será uma aula poderosíssima. A paz do Senhor e até lá.